Bem-vindos ao grande round interativo do Hospital de Clínicas 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O assunto hoje é consentimento informado. Atualmente, médicos e instituições no mundo inteiro estão preocupados e atentos para que o paciente consiga entender claramente as indicações e os riscos dos procedimentos que lhe são solicitados. Para isso, nós convidamos o professor Jefferson Piva, que é chefe do Serviço de Medicina Intensiva e Emergência em Pediatria no Hospital de Clínicas, e o Dr. Francisco Benfica, que trabalha na área de coordenadoria dos clientes institucionais. Nós vamos começar com os comentários do Dr. Benfica, que tem trabalhado muito em consentimento informado, e dando uma ideia a respeito do histórico do consentimento informado e da sua forma de aplicação nesse momento. O consentimento informado, na realidade, ele tem um histórico de anos, mas ele se consolida a partir da década de 70 no mundo todo com o avanço dos princípios bioéticos. Então, quando se começa a estudar mais os princípios da beneficência, da autonomia, da não maleficência, se estabelece que esses princípios eles passam a ter uma representatividade, uma necessidade de representatividade. Então, o consentimento informado ele passa a ser a materialização do princípio da autonomia. Isso vai se desenvolvendo dentro de uma discussão mais filosófica, e na década de 80, com a judicialização da medicina, ele passa a ter um contexto mais importante. Então, ele avança do ponto de vista ético e passa a dialogar com o direito em suas diferentes esferas, penal, civil, administrativa. E aqui no Brasil, na metade da década de 90, ele efetivamente passa a ser institucionalizado, estudos significativos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com o professor Franciscone, o professor Goldin, mas de uma forma ainda um tanto quanto informal, ou seja, ele passa a ser utilizado pelas instituições, mas ainda não de uma forma organizada. O que, com a modificação da sua estrutura e principalmente com os processos de acreditação, então, eles passam a ser políticas de hospital, políticas administrativas. Muitas vezes o consentimento informado é entendido como sendo algo de proteção da instituição, mas na verdade ele é de proteção ao paciente. Ao paciente, e principalmente, professor, eu acho que da relação médico-paciente. Ele é o grande objeto assim, de sustentabilidade da relação médico-paciente. E que dentro desse contexto ele foi muito pouco entendido no início. E não houve assim, uma clara definição de qual era o papel dele. E tanto que a institucionalização dele ela acabou sendo invertida, ou seja, tipo um róbulo, assim, ele veio se construindo, se desconstruindo a partir do direito. Então a legalização é que fez com que ele passasse a ser um documento importante do ponto de vista da relação médico-paciente, foi invertido. Nós é que no processo de melhoria dessas relações deveríamos ter iniciado esse tipo de implantação desse tipo de documento. É importante que a medicina chegue cada vez mais próximo das pessoas e hoje em dia se pratica muito a decisão compartilhada. O Dr. Jefferson Piva trabalha muito essa questão ética e o consentimento informado veio ao encontro da decisão compartilhada, não é, Jefferson? Exatamente. O consentimento informado, esse documento, ele apenas chancela e comprova que houve uma informação adequada ao paciente. O novo Código de Ética Médica, que foi posto em prática agora em 2009, 2010, ele veio a modificar o antigo código, que era de 1988, ou seja, passaram-se 20 anos com o mesmo código. Qual é que foi o grande avanço nisso? É o respeito à autonomia. Tem pelo menos 4 ou 5 artigos específicos que demonstram que o paciente tem que estar consciente em relação ao tratamento, às suas perspectivas. E isso pode ser documentado explicitamente através do consentimento informado ou através de outros documentos médicos. O que é importante, dentro da perspectiva do Código de Ética, é que se demonstre que esse paciente foi adequadamente informado para tomar aquele tratamento. Pode ser através do prontuário médico, pode ser através de um consentimento formal. A única coisa que eu gostaria de ressaltar que não se configura um consentimento informado é quando esse documento é entregue por terceiros, que não o médico. Porque aí sim, como é que vai se comprovar que isso foi uma relação médico-paciente se houve um terceiro que não está influindo naquela relação? O consentimento informado, na verdade, é um instrumento para documentar adequado entendimento por parte do paciente e a adequação na relação médico-paciente. Isso pode ser documentado de outras formas, né? Sim.
Evidentemente, por exemplo, um paciente na instituição hospitalar que nós estamos aqui, eu trabalho em UTI, né, e você deve ter acompanhado pacientes com longa internação. Para cada procedimento não precisa se realizar um consentimento informado. Bom, se houver dúvidas no futuro, basta ler as evoluções desse paciente e vai se entender que a família foi discutida com a família a possibilidade da traqueostomia, da passagem do catéter, e que estavam cientes porque tem a evolução dos residentes, do médico assistente, da enfermagem. Isso é uma forma de se comprovar que houve informação. Evidentemente, como o Benfica coloca muito bem, em algumas situações, desculpa, é quase que imprescindível o documento formal. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, uma grande cirurgia, com um grande potencial de poder causar algum dano, isso tem que estar, evidentemente, alicerçado num documento específico. Mas o próprio prontuário pode servir como uma forma de documentar que havia um consentimento e um entendimento por parte da família. Às vezes os procedimentos eles são um pouco complexos para que o paciente consiga entender. A terminologia médica, ela é uma linguagem às vezes um pouco cifrada, mas o Dr. Benfica tem feito um grande esforço dentro do hospital no sentido de, no seu grupo de trabalho, exercer uma atividade junto a todos os serviços. Nós temos mais de 50 serviços dentro do Hospital de Clínicas e está havendo uma certa customização do consentimento informado. Tu queres nos dar uma ideia a respeito de como é que isso tem sido feito? É importante a gente definir que o consentimento informado ele não é um objeto de proteção da relação do hospital com o paciente, é do médico com o paciente. Então, numa mega estrutura como o Hospital de Clínicas, por exemplo, nós temos vários serviços com uma realidade totalmente independente. Então, se você vai fazer um documento de serviços, eles têm que estar adequados ao seu paciente. Então, o que se trabalhou, o que se construiu? Hoje nós temos 46 serviços ou unidades com documentos desse tipo em pastas à disposição das equipes. Tem mais de 179 documentos publicados na intranet. Isso significa o quê? A nossa preocupação com a relação do médico com o seu paciente. E não aquele documento padrão do hospital que vai servir, tipo, uma forma pasteurizada para todos. E isso está centrado principalmente na questão da linguagem, né? O consentimento informado tem princípios básicos. Um deles é o da informação adequada. Informação adequada ao paciente, não informação adequada ao médico. Não é o médico que tem que saber ler o documento, é o paciente que tem que entender o documento. Então isso tem que ser feito dentro de uma especificação muito própria de cada instituição, passando pela pediatria, pelas unidades de terapia intensiva, pela cirurgia, pela psiquiatria. Então esse processo de construção, e a grande falha, e a literatura relata muito isso, da implantação desses documentos é quando eles se cria um documento formal institucional e passa para as equipes. Eles não entendem bem a utilidade daquilo ali. Quando, ao contrário, as equipes constroem seus documentos, isso estabelece o quê? Uma adesão a ele e a institucionalização do documento. Hoje ele está muito bem consolidado no hospital e é um grande avanço que a acreditação trouxe, foi exatamente essa política. E a percepção que vocês que lidam muito com a questão ética, né, da elaboração desses documentos e no julgamento da sua aplicabilidade, a percepção que vocês têm é que esses documentos eles estão realmente chegando no paciente e dando ao paciente condições de entendimento melhor dos procedimentos. A percepção, o feedback, o retorno que vocês têm tido em relação aos documentos de consentimento? Desde o ponto de vista, de falar assim, julgamento, né, lá no Conselho Regional de Medicina, o que se vê é exatamente isso, que ele consolida e comprova uma boa relação médico-paciente. Né? Então, uma boa relação médico-paciente, ela finaliza com um documento adequado, específico para aquela situação, para aquele paciente. Uma má relação médico-paciente, ela também se manifesta através de um padrão, de um documento inespecífico, genérico e não adequado para aquilo ali. Então, o que o Benfica estava colocando é que cada situação tem que ter um documento específico para aquele tipo de cirurgia, para aquele tipo de paciente. Então, tem coisas que são gerais, mas algumas coisas específicas têm que ser feitas e entregue pelo médico. Não pela secretária, pelo médico, que é o que se configura aquela relação de confiança entre as duas partes. E é importante que o médico tenha a percepção de que o paciente claramente entendeu todas as recomendações que foram feitas. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Jefferson Piva e do Dr. Francisco Benfica, dizer a todos vocês que eles permanecerão à disposição pelo período de uma semana para responder perguntas, questionamentos, comentários que venham a ser feitos a respeito desse nosso encontro.
Agradecer muito a atenção de vocês. Eu sou James Fleck e, em nome do Hospital de Clínicas, convido-a para o próximo programa que deverá acontecer dentro de uma semana. Obrigado pela atenção de todos.